Olá, estamos aqui para mais um episódio do IBJL Cast. Meu nome é Andréia Almeida e hoje eu tô aqui com a Tainá e com o Dinho, que são velhos amigos meus, não tão velhos, porque nós não somos tão velhos, mas nós trabalhamos juntos no movimento estudantil Alfa e Ômega. Nos conhecemos quando ainda era movimento estudantil Alfa e Ômega. E desenvolvemos aí alguns trabalhos com a CRU Campus. Eu vou pedir para a Tainá e para o Dinho se apresentarem para vocês e depois a gente vai entrar diretamente no assunto de hoje. Oi, gente. Meu nome é Tainá, eu sou missionária da CRU Campus. Estou fazendo 3 anos de ministério da CRU Campus. Sou psicóloga também, formada na Universidade Federal Fluminense. E é isso, estamos aí conversar sobre o tema de hoje. Obrigada pelo convite. Oi, gente, eu sou o Dinho. Na verdade, meu nome é Cláudio Nilson, pouca gente sabe disso. Eu desenvolvo um trabalho através do rap, um ministério chamado Rima na Palavra. A intenção desse ministério é levar a mensagem, levar a palavra de Deus através da rima, através do rap. E tenho 26 anos, sou formado pela UERJ em serviço social e estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. Viu? Como eu disse para vocês, nós não somos tão velhos assim. E parabéns, Tainá, pelos 3 anos de ministério. Bom, como... Acabou que eu nem falei, né, o que é a CRU Campus. Será que todo mundo já sabe? Olha, eu acho que não. Eu acho que cabe você explicar o que é a CRU Campus. Então, a CRU Campus é uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Então, a gente trabalha na universidade, entendendo que a universidade também é um campo missionário, né? Estamos trabalhando com estudantes, com treinamento, desenvolvimento de uma liderança cristã que seja capaz de evangelizar e circular nas universidades. E o que eu acho mais legal desse ministério, do tempo que eu estive, é que a gente desenvolve muito o nosso próprio ministério pessoal, né? A gente cresce muito enquanto cristão. A gente começa a perceber que a maior parte dos nossos relacionamentos são discipuladores, tanto para bom quanto para ruim. Então a gente começa a ter um pouco mais de cuidado na forma como a gente desenvolve os nossos relacionamentos. E o mundo vai mudando, né? E o que chamava a atenção da gente há um tempo atrás, hoje em dia já não chama mais. E a gente é diferente entre si. A gente tem gostos diferentes, necessidades diferentes. E aí, como é que a gente faz para manter a mesma mensagem que está sendo levada há mais de 2000 anos atrativa? A gente está vivendo hoje um momento em que a gente está dentro de casa e a gente está sem o contato físico com o mundo, mas a gente precisa continuar levando a palavra, levando a mensagem, as boas novas de salvação. E aí a Tainá vai falar um pouquinho pra gente sobre estratégias de evangelismo, mesmo assim à distância, de evangelismo via internet. E os dois vão contar um pouco das suas peripécias, vamos dizer assim, com o evangelismo. Eu queria primeiro saber de vocês qual foi o tipo de evangelismo que mais chamou a atenção de vocês e que fez vocês repensarem a vida de vocês no momento da conversão de vocês. No momento da minha conversão, eu acho que o mais importante do evangelismo, na verdade, é quando ele consegue se conectar com o coração da pessoa, né? Eu lembro de ter uma perspectiva sobre cristão como uma pessoa bitolada, não sei, eu era ateia, né? Eu me dizia ateia, então eu tinha uma visão do cristão muito ruim, como pessoas ignorantes, burras, bitoladas e tal. Então, quando a mensagem do evangelho conseguiu se conectar com o meu coração, que foi no momento da minha conversão, eu acho que foi a coisa mais
mais impactante para mim. Eu lembro que eu só dei ouvidos à pessoa que estava falando porque era um homem e ele disse que era psicólogo. Eu lembro disso. E eu lembro dele falar para mim que... Eu lembro dele compartilhar o evangelho, né? Falar sobre o amor de Deus, o amor ao próximo. E isso me chamou muita atenção, porque a primeira coisa que eu pensei foi: como assim esse cara é psicólogo? Eu pressupunha que os psicólogos eram inteligentes, né? Então eu pensava assim: como um cara psicólogo pode acreditar nisso? E eu lembro que foi num congresso, num retiro, e eles entregaram umas cartinhas. E essas cartinhas eram como se fossem cartas de Deus para nós. E eu lembro de abrir aquela carta e todo mundo ganhou a sua, né? E todo mundo abriu e falou: nossa, tudo a ver comigo, tudo a ver comigo. E quando eu abri a minha, eu não entendi quase nada. Mas era... Até hoje eu tenho essa carta guardada, colada no meu armário, eu encontrei ela. Mas eu lembro que era uma carta de Deus falando assim: quem você conhece que é como eu? E falando vários atributos de Deus, né? E eu ficar muito pensativa sobre aquilo. Então essa foi uma estratégia que falou muito ao meu coração, porque foi uma carta destinada a mim. E eu sempre esperava que Deus fosse falar comigo de uma maneira pessoal. Assim, se Deus existe, se esse Deus que essas pessoas dizem que realmente é real, ele vai falar comigo de uma maneira pessoal. Ele vai dar um sinal. E eu entendi naquele momento que aquilo poderia ser uma espécie de sinal de Deus para mim. E eu dei credibilidade ao rapaz que falou, porque ele se comunicou de uma maneira intelectualmente relevante. E pensando sobre isso, assim, quando a gente vai pensar sobre se conectar com o coração dos perdidos, a gente pode pensar sobre como Jesus conversava com as pessoas, né? Se você for ver como ele conversou com a mulher samaritana, por exemplo, ele usou aquilo que fazia parte da realidade e do contexto dela para começar uma conversa. Ela estava indo buscar água num poço, então ele virou para ela e falou: mulher, me dá de beber, me dá um pouco dessa água. E a partir daquilo, né, que estava ali se apresentando, eles começaram uma conversa. Ele começou a falar de uma sede que na verdade não era sede do corpo, era uma sede da alma. E ele se apresenta ali como a água viva. Então ele consegue se comunicar usando aqueles elementos que fazem parte da realidade dela, né? Aquela mensagem começa a fazer sentido para ela. E Jesus sempre fazia isso, se a gente for parar para pensar nas parábolas, por exemplo, né? Ele fala de semente, ele fala de ovelha, de agricultura, que eram coisas que tinham a ver com aquilo que as pessoas compreendiam, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala de estratégia relevante, eu acho que a gente fala de estratégia que se conecta com o coração das pessoas. Muito, muito legal, cara, essa testemunha. Assim, eu fico sempre surpreso demais quando eu ouço testemunho de pessoas que são ateias, né? E têm um encontro com Deus dessa forma. Isso é lindo demais de ver. E no meu caso, foi diferente a minha conversão. Eu fui criado na igreja desde pequeno, mas com 12 anos eu saí da igreja. Não tinha entendimento ainda sobre quem era Deus, sobre quem era Cristo, mas por conta de uma necessidade de trabalhar, eu ia para a igreja aos sábados e aos domingos pela manhã. E aí eu comecei a trabalhar sábado e domingo pela manhã, com 12 anos, eu trabalhava no mercado. E aí eu parei de ir na igreja. Não considero nem que eu me desviei da fé, porque eu não era convertido. Mas eu não frequentava mais a igreja. E aí, em 17 anos, eu ouvi pela primeira vez algo que eu não sabia que existia, que era o rap cristão. Eu ouvi o rap do Pregador Lu, um cara que eu admiro muito. Um rap que ele falava
O nome da música é Eu Já Posso Suportar. E nesse período que eu ouvi essa música, eu tinha recebido uma notícia que fez o meu maior sonho da minha vida, acabou com o maior sonho da minha vida, que era ser jogador de futebol. Daí eu jogar futebol num clube e tal, eu recebi uma proposta, eu tinha que fazer um exame de coração, um eletrocardiograma, e acusou um problema que me fez ter que abandonar esse sonho. E aí essa música mexeu muito comigo, me deixou, enfim, o rap, a mensagem através do rap mexeu muito comigo. E foi algo que eu não sabia que existia, e aquilo ficou na minha mente, né? A minha conversão foi um pouco diferente, não foi uma pessoa que chegou até mim, foi diferente do comum, né? Eu estava saindo do hospital, o hospital lá na Barra, e aí eu ia pegar o ônibus de volta para casa. E no caminho, saindo do hospital até o ponto do ônibus, eu comecei a sentir assim, o vazio do meu coração gritando mesmo, gritando. E debaixo de um viaduto ali na Alvorada, ali, na Barra da Tijuca, eu me ajoelhei e falei umas palavras, falei uma oração, eu orei a Deus, falando umas palavras que mais tarde viraram uma das músicas, né, do Rima na Palavra. Eu falei, quero Deus, antes de tudo, entregar minha vida a Ti, eu quero me desprender do mundo de um jeito tão profundo que eu não volte a cair. E aí eu orei isso para Deus, e naquele momento eu senti que a minha vida tinha mudado. Eu senti que realmente o Espírito Santo tinha entrado em mim, tinha passado a morar dentro de mim, e eu já peguei o ônibus de uma maneira totalmente diferente, e logo em seguida eu voltei para a igreja que eu era quando mais novo, né? E comecei a viver uma vida diferente, uma nova vida. E aí, pegando um gancho do que a Tainá falou, que o evangelismo, ele é sempre um evangelismo eficaz, não é o evangelismo que foi o evangelismo que tocou ela no momento de conversão, é aquele que a pessoa consegue, né, se conectar ao coração da outra pessoa. E eu vejo que isso, antes de ser uma estratégia de evangelismo, nossa, é um desejo de Deus, é um desejo do Espírito Santo. E a gente não pode inverter as ordens, né? Não é o nosso evangelismo que ajuda o Espírito Santo a se conectar ao coração das pessoas. É o Espírito Santo que nos usa e nos dá estratégias, e nos dá visão, nos dá dons, para que a gente consiga se conectar às pessoas de uma maneira que elas entendam o Evangelho, de uma maneira que elas possam conhecer o Senhor como Salvador. Então, é desejo de Deus. E na minha conversão eu vi que era Deus querendo se revelar a mim ali naquele lugar, de uma maneira diferente do comum, né? Sem ninguém intermediando. Depois teve discipulado, depois teve aquela caminhada na igreja, que é super importante, essencial. Mas nesse primeiro momento de conversão, eu vi que como Deus queria se revelar a mim mesmo, para que eu pudesse ter um encontro com Ele. Então, finalizando essa primeira fala, eu acho que é por aí. O evangelismo, ele como a Tainá falou, né, ele é eficaz, né, ele gera realmente um efeito positivo quando ele se conecta ao coração, como a Tainá falou, conecta ao coração das pessoas. E esse, antes de ser um desejo nosso, uma busca nossa, é um desejo de Deus. E por isso a gente precisa se submeter à ação do Espírito Santo, para que ele nos dê estratégia, nos dê visão, para que a gente possa se conectar às pessoas. Muito bem, a gente já pode encerrar o nosso podcast por aqui, né? Meu olho já tá cheio d'água. É sempre muito
muito impactante ouvir. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi o testemunho de conversão desses dois, mas toda vez que eu escuto, meu olho enche d'água e tudo mais. Depois eu vou pedir pro Dinho dar uma palhinha aí de uma música dele que eu amo de paixão. Mas vamos guardar isso pro final. Isso aí é só para quem ficar até o final. Eu queria saber de vocês, desses formatos de evangelismo, né, dessas estratégias que foram utilizadas com vocês quando vocês não tinham repensado a vida de vocês ainda, não tinham repensado a vida de vocês sem Cristo. Se vocês usam isso em algum momento ou se vocês abandonaram completamente esse tipo de estratégia e hoje usam estratégias totalmente diferentes. Como é que é essa relação com a estratégia em si? Porque a mensagem a gente sabe que tem que ser a mesma, né? Que senão o negócio tá um pouco complicado. Mas como é que é o relacionamento de vocês com as estratégias? Engraçado, né? Porque a minha família, todo mundo foi se convertendo, né? Assim, eu tenho muitos tios, minha avó teve 17 filhos, e aí começou a conversão na família por um primo se converteu, aí o outro primo se converteu, aí meus tios se converteram e evangelizaram minha mãe, e de repente minha irmã do nada, sem ninguém, se converteu em outro lugar, e aí juntou todo mundo, e eu era essa que era a ateia. E eu tinha muita resistência com cristão, né? Com crentes no geral, muito preconceito, muitas dúvidas, e uma das coisas que acontecia era que a minha família não sabia comunicar muito bem a mensagem, né? Eles eram muito bélicos, então era uma mensagem muito agressiva. Sempre, eu lembro até hoje de uma coisa que minha irmã falou pra mim. É claro que assim, Deus usa tudo, né? Essa palavra ficou no meu coração até hoje. Mas ela citou uma passagem que fala de Apocalipse, que uma das irmãs vai ficar no campo e a outra vai ser levada. Eu lembro de ficar com tanta raiva dela. E essas coisas, na verdade, iam gerando no meu coração resistência com a palavra de Deus, né? É claro que o Senhor Ele usa tudo, né? Usou para eu me questionar sobre a minha salvação. Em vários momentos eu tinha angústias existenciais, pensando, será que eu realmente vou para o inferno? Mas isso criou em mim uma ideia de que Deus era um Deus irado e que Ele queria destruir as pessoas. E eu não conseguia entender que Ele me amava, que Ele queria me salvar. Que na verdade o interesse dele não é me condenar, mas me salvar. E da maneira que a mensagem chegava para mim, eu entendia que Ele só queria me condenar. Então, eu acho que houve em alguns momentos, né, minha irmã começou a fazer um curso de como se comunicar melhor com adolescentes, né, porque eu era adolescente, e ela começou a se aproximar de mim e fazer amizade comigo e ser minha companheira mesmo, né, tipo, começou a fazer parte da minha vida e tudo mais, e foi quando ela conseguiu me convencer a ir no acampamento onde aconteceu tudo isso, teve essa pregação, as cartas e tal. Então, eu acho que de tudo isso que eu aproveito hoje, é o que minha irmã
comigo no sofá, assim, e falar: ah, Tainá, vamos ler uma coisa juntos. E ela abriu em Cantares e começou a ler Cantares comigo, e eu fui lendo. E assim, aquilo não é um texto evangelístico, né? Mas eu lembro disso com um carinho muito grande, porque para mim foi uma demonstração de afeto, como se ela estivesse se importando comigo, em ter sentado ali comigo e lido aquele texto e tudo mais. E eu lembro um tio que também me chamou para assistir O Peregrino. Eu lembro de não entender nada do filme, eu só fui entender depois que eu já era crente. Esse filme, as pessoas tem uma mensagem super cristã, mas assim, na época eu tava cega, assim, eu vi o filme e não entendi nada. Mas até hoje eu tenho isso guardado no meu coração, né? Diz que esse versículo que fala que a palavra nunca volta vazia. As pessoas foram plantando sementes no meu coração. E eu acho que o principal de tudo nisso foi o amor. Quando eles começaram a agir com amor e não com, sei lá, com agressividade, com imposição, né? No evangelho foi quando eu comecei a dar ouvidos para aquilo que eles tinham a dizer. Legal, Tainá. Eu vivi uma experiência assim, que me marcou muito em relação a essa agressividade na qual o evangelho é compartilhado muitas vezes pelas pessoas, por nós cristãos, né? Eu estava no shopping com 2 amigos, e aí 2 amigos que são um pouco mais novos que eu, são adolescentes, né? E aí a gente estava lá sentado na praça de alimentação, conversando. Nesse momento a gente viu um grupo maior de adolescentes bebendo assim de uma maneira muito doida. Adolescentes assim, caramba, metendo louco mesmo, bebendo pra caramba. E vodka, misturando um monte de coisa. E aqueles adolescentes olharam para aquilo e tal, falaram: caramba, olha lá. E eu falei: poxa, vamos lá, vamos conversar com eles. E aí eu fiz algo que eu costumo fazer, né? Principalmente quando eu vejo pessoas que aparentemente têm o estereótipo de gostarem de rap. Pode ser que esse estereótipo não corresponda à verdade, mas não, normalmente dá certo. Cheguei e perguntei se eu podia cantar um rap pra eles. E aí eu cantei um rap. Foi até o rap do The Four, explicando, né, os 4 pontos da salvação. E aí, depois disso, o pessoal gostou, né, e tal. Aí depois a gente bateu um papo, eu finalizei depois de conversar um pouco. E pra minha surpresa, todos eles estavam afastados da igreja. E aí eles foram falando: meu pai se usa muito isso em assembleia, né? Eles eram afastados e por conta do que eles falaram, deu pra perceber que os parentes deles eram de igreja pentecostal. Meu pai é obreiro, meu tio é levita, sei quem é pastor, é isso, é aquilo. E todos, assim, me chamou a atenção que foram todos aqueles adolescentes eram afastados da igreja, e todos eles tinham parentes que tinham cargos na igreja. E aí a gente continuou conversando e eles foram falando como eu chegar daquela maneira para eles foi importante para eles entenderem a mensagem. E eles falaram: poxa, com essas palavras, todas as vezes que as pessoas vêm falar de Deus pra gente, só falam que a gente vai pro inferno, só falam que a gente está vivendo no pecado e tal, e acusando. E vocês chegaram trazendo o rap de uma maneira que a gente gosta, ritmo que a gente gosta e tal. E assim, isso me marcou muito, e eu vejo que por misericórdia mesmo, às vezes acontece o que acontece com muita gente, às vezes mesmo ouvindo essas mensagens agressivas se convertem, mas muitas pessoas ganham ódio, ganham ojeriza mesmo ao evangelho, à igreja, por conta dessas mensagens agressivas, né? E isso tem
tem a ver também com algo que é irreal, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra dele, que é essa necessidade nossa de impor Jesus dentro da cabeça das pessoas. A gente tenta tomar o lugar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. E nessa nossa necessidade de impor Jesus dentro da cabeça das pessoas, a gente acaba sendo agressivo. Isso é muito triste, porque isso pode machucar as pessoas muitas vezes, né? Não é que a verdade não precisa, não é que a gente não precise falar a verdade, ela precisa ser dita, mas com amor. E eu, depois dessa experiência, né, que eu vivi ali, isso ficou muito forte dentro do meu coração, essa necessidade de se compartilhar o Evangelho com amor e se falar sobre isso, para que a gente, quando for compartilhar o Evangelho, tenha essa consciência, né, que nós não precisamos ser agressivos para que as pessoas entendam a mensagem que a gente tem que fazer. E é interessante os dois testemunhos trazem muito, a Tainá usou o termo uma abordagem bélica, né? E o Dinho falou também sobre a gente querer tomar o lugar do Espírito Santo na evangelização. E isso me lembrou uma frase, acho, se eu não me engano, do próprio Bill Bright. E em 4 ou 5 anos, sei lá, de cru, eu nunca decorei totalmente a frase, mas é aquela que fala que o êxito ao testemunhar consiste em... me ajuda aí, Tainá. Tomar iniciativa no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Isso aí, eu sempre travo. Eu sempre travo em algum lugar nessa frase. Mas a parte mais interessante é realmente deixar os resultados com Deus. A gente simplesmente saber que a gente é apenas uma ferramenta e que Deus nos dá outras ferramentas, né? E eu queria que vocês, por falar em ferramentas, que vocês compartilhassem com a galera que está ouvindo a ferramenta ou uma experiência de evangelismo assim, mais inusitada que vocês já usaram, a estratégia que vocês já usaram assim, a mais inusitada, a associação mais louca possível. Inclusive, gente, o Dinho é aquela pessoa que falou do shopping, né? Ele é aquela pessoa que levanta no meio da praça de alimentação para evangelizar as pessoas dentro da praça de alimentação. Aí você pensa assim, pô, o cara vai levantar e vai vir chatão com um folheto e... Não, o cara... Gente, sério, o Dinho, ele me deixa de boca aberta, assim, sempre, porque tem umas histórias muito engraçadas. Eu pedi pra ele contar uma, já deixei separada, né, pedi pra ele contar uma, mas eu vou contar uma desse mesmo dia que eu pedi pra ele contar. A gente foi a um congresso missionário da Acro Campus, em Fortaleza, e aí a gente, dentro do Uber, a gente, obviamente, né, carioca, tem um sotaque muito forte, e aí o motorista perguntou, vocês são do Rio, né, e a gente respondeu que sim e tal, e a gente começou a conversar com o motorista, e aí a gente, bando de jovem, que tava vindo de um congresso missionário, então a gente obviamente foi fazer o quê, né? Perguntar se o cara conhecia Cristo, qual era o relacionamento dele com Deus e tal. E aí nisso tava eu, o Dinho e mais alguns amigos, acho que mais uns 2 ou 3 no carro. E aí a gente foi conversando com o cara e ele tinha uma história assim um pouco parecida com a do Dinho, e aí eu já dei aquela cutucada no Dinho, assim, tipo, pega daí. E foi engraçado que ficou eu e o Dinho meio que trocando ideia com o cara, assim, mas foi bem legal que o cara abriu, assim, o espaço, né, deixou a gente falar.
a gente nunca mais encontrou aquele motorista, por motivos óbvios, mas sei lá, né? Vai que. E assim, a gente realmente deixou os resultados com Deus, porque a gente não sabe qual é o que aconteceu com ele, qual era a gente só sabia o que ele pensava a partir do que ele falou, né? Então, assim, muitas vezes essa coisa de querer impor o que a gente tem, o que a gente pensa, não é a melhor forma. Eu acho que muitas vezes não, acho que nunca é a melhor forma de abordar alguém. Acho que a melhor forma realmente é através do carinho, né? Por mais que você vá abordar alguém que você não conhece, mas de querer ouvir, de se interessar mesmo pelaquela pessoa, pela história daquela pessoa. Eu acho também que às vezes a pessoa pode fazer isso nem é intencionalmente, né? Às vezes a gente ama tanto aquela pessoa que a gente quer que ela aceite de qualquer maneira e a gente esquece de que o papel de convencer é do Espírito Santo. E a gente precisa ser relembrado disso diariamente, o tempo todo. É verdade. Experiências, assim, mas a gente costuma ter muitas experiências assim, né? Mas uma que foi inusitada foi uma vez que eu vi estava na universidade, no Vale do São Francisco, e aí eu falei, eu vou evangelizar. As pessoas estavam evangelizando em uma parte que a gente já tinha passado muito tempo lá, mas a gente tinha feito uma caminhada de oração. Eu tinha visto que tinha uma parte onde o pessoal que fuma maconha se reúne, né? Eu falei, não, eu vou lá naquele pessoal que fuma maconha. E aí eu fui indo. No meio do caminho veio um negócio assim da minha cabeça. Aí eu vou sozinha, falei, Senhor, se não for pra eu ir sozinha, manda alguém. E aí, de repente, apareceram duas pessoas, né? Que estavam com a gente também, com o grupo. Nossa, tá indo onde? Eu falei, tô indo lá e vou te dizer aquele pessoal ali. Aí, não, a gente vai com você. Obrigada, Deus. Aí fomos. Quando eu cheguei, era um grupo, assim, umas 5 pessoas. E a gente usou uma ferramenta, né, que a gente usa no movimento, que é o Perspectivas. É um jogo de cartas. E aí, a partir desse jogo de cartas, você vai conhecendo a perspectiva espiritual da pessoa. A ideia é basicamente você ouvir o que ela acredita, sem falar nada a princípio, né? Você só começa a falar no final. Então, ela fala sobre qual é a perspectiva dela sobre quem é Deus, sobre o propósito da vida, quem é Jesus, de onde vem as verdades espirituais que ela crê, etc. A gente começou a fazer esse jogo e todo mundo ficou muito interessado. O pessoal estava fumando maconha. E eles todos muito interessados. Eu não sei em que momento, mas eu lembrei de um seriado que eu estava assistindo. Não sei se vocês conhecem, mas o nome do seriado é The Good Place. Ah, eu já ouvi falar. Esse seriado é a história de uma mulher que vai pro inferno. Não, vai pro céu por engano. Desculpa, gente, errei. Ela vai pro céu por engano. Eles spoiler. Só que depois eles descobrem que você não assistiu e quer assistir. Essa é a hora do spoiler. Você tem a chance de se retirar agora ou mutar esse podcast. Mas eu vou contar. Aí, no fim da primeira temporada, eles descobrem que, na verdade, o céu não é o céu, mas o céu é o inferno. Na verdade, eles estão no inferno e aquilo é um experimento dos demônios para torturarem eles psicologicamente. Meu Deus! Só que o interessante é que tem alguns personagens que eles têm certeza que eles estão no céu, porque eles são merecedores do céu. Um deles é um filósofo que tenta o tempo todo ser bom o suficiente por meio da moralidade e da educação, das filosofias que ele crê, né? Então ele tenta ser moralmente íntegro e correto. E a outra é a Tahani, né? Que é uma mulher que faz
E eles achavam que eles mereciam e tudo mais. Só que no fim das contas eles não estavam no céu, eles estavam no inferno. E eu comecei a explicar para eles sobre a questão geral assim, desse seriado, é que no fim das contas eles descobrem que ninguém é bom o suficiente para chegar no céu pelas próprias forças. É isso que eles descobrem, porque todas as motivações de todas as atitudes que eles faziam eram erradas. Então a Tahani levantava muito dinheiro para caridade porque ela queria, na verdade, ser melhor do que a irmã dela e impressionar os pais dela, né, com a bondade dela. Então aquelas obras de caridade estavam cheias de motivações egoístas por trás. E aquilo não era suficiente para ela entrar no céu. Do mesmo jeito, quando o cara tentava ser moralmente correto, ele acabava sendo duro demais e agindo sem amor. Por exemplo, ele tinha prometido para um amigo que ia fazer ajudar ele a consertar o ar-condicionado, alguma coisa assim, me lembro. E a mãe dele estava doente. Aí ele vai e escolhe cumprir a palavra dele ao invés de ir encontrar com a mãe dele. E aí acaba que a mãe dele morre. E acaba acontecendo uns conflitos assim por causa de moralidade que ele tenta manter e que na verdade acaba fazendo ele agir sem amor. E eu comecei a conversar com eles sobre isso e eles ficaram muito envolvidos na conversa e eu consegui expor o evangelho todo para eles. E no final eu descobri que eu estava conversando com um cara xamanista, um cara da Umbanda, um ateu, uma menina desviada da igreja e uma menina espírita. Então, tipo assim, era um grupo muito variado. Talvez eu tivesse um temor de expor o evangelho, mas a gente conseguiu conversar de uma maneira super, não sei, que se conectou com a realidade deles, né? Que eles se sentiram interessados pela conversa, eles perguntavam mais, eles queriam saber mais. E foi algo assim, que Deus deu a estratégia na hora, mas Deus usou algo que eu já conhecia e que fazia parte do dia a dia. Então, às vezes você pode pensar assim, mas o Dinho consegue evangelizar porque ele sabe fazer rap. Eu não sei fazer rap, então, eu não sei jogar futebol. Ou, sei lá, a Andréia sabe evangelizar porque ela sabe fazer podcast. Sei lá, qualquer coisa assim. Mas não é isso, né? Tem a ver com Deus usar as suas habilidades, aquilo que você tem no seu coração também, no seu dia a dia, as coisas que você conhece, que você sabe. Deus pode usar todas as coisas, até um seriado que você assistiu, né? Se você souber aproveitar a oportunidade para compartilhar. E eu diria também, além de aproveitar a oportunidade, se colocar à disposição também, né? Se colocar à disposição para deixar ser usada. Você só teve essa oportunidade, assim, o Espírito Santo só te tocou ali para você lembrar da série e fazer essa ponte, porque você se colocou à disposição para caminhar até aquelas pessoas. Então, eu acho que Deus pode sim inverter a ordem. Você está parado ali, Ele te dá toda a estratégia, dá tudo para que você vá até a pessoa, mas muitas vezes a estratégia, muitas vezes o que falar vai vir na hora ali, no momento que você se coloca à disposição e na dependência do Espírito Santo mesmo. Isso é lindo demais, assim, isso viver isso, né, que você viveu. E pegando também um gancho, é importante a gente estar em mente nisso, que mais importante do que a gente despejar tudo que a gente sabe, tudo que a gente acredita, é ouvir perspectiva, essa estratégia, né? Esse joguinho, perspectiva, o conecta, são do campo, eles nos permitem isso de uma maneira muito, muito legal. E isso me lembra também uma passagem bíblica, está lá em 1 Coríntios, do apóstolo Paulo falando como era a vida dele, né? Enquanto pregador do evangelho, e como ele se esforçava para que as pessoas pudessem conhecer o Jesus que ele conhecia. Lá em 1 Coríntios, se não me engano, é o capítulo 9,
fala que para aqueles que eram judeus, ele se fazia de judeu. Para aqueles que não eram judeus, ele se fazia de não judeu. Para os fracos, ele se fazia de fraco. Para aqueles que estavam sem lei, ele vivia como se estivesse sem lei. Então, quer dizer, ele se adequava, né? Para que ele fizesse primeiro, para que primeiro ele fizesse parte daqueles grupos. Assim, se para que eu possa entender o que aquela pessoa está vivendo, eu preciso viver daquela maneira, eu preciso não viver daquela maneira, mas eu preciso estar ali e conviver com aquela pessoa para que eu possa entender o que ela sente, o que ela vive, a maneira de pensar dela. Então, eu estou disposto a abrir mão do meu conforto aqui e ali e viver como se eu estivesse sem lei. Isso em outro momento vai ser preciso que eu viva, que eu conviva com as pessoas que têm lei. Então, eu vou fazer o esforço de viver sob a lei, né? Vivendo ali as regras da lei. Então, essa passagem do apóstolo Paulo, para mim, ele é muito linda porque mostra esse interesse dele de não só compartilhar o evangelho, mas de sentir mesmo a dor das pessoas, de sentir mesmo o que as pessoas sentem através dessa convivência, né? E esse esforço dele, que não deve ter sido fácil, de abrir mão do conforto dele, abrir mão da cultura dele, muitas vezes, para poder estar ali naquele grupo, né? E aí construir pontes através dessa convivência. E aí, assim, no final de tudo, beleza, aí a gente pode pensar assim, poxa, vamos dizer que o apóstolo Paulo foi para uma comunidade judia e viveu ali 6 meses e ninguém se converteu. Aí ele viveu ali, é uma suposição, se contar na Bíblia. Aí ele viveu ali 6 meses e ninguém deu ouvidos, assim, ninguém acreditou no Jesus que ele pregou. No final de tudo, ele viveu. No final de tudo, ele não foi em vão, porque ele viveu aquelas pessoas, ele amou aquelas pessoas, ele conviveu com aquelas pessoas. E o esforço evangelístico não se mede pelo número de pessoas que aceitaram Jesus, porque isso é um trabalho do Espírito Santo. Nosso papel é semear. E aí, nesse dia que a Andréa contou, que a gente conversou com o motorista do Uber, a gente pegou o Uber em direção a uma praia. E aí, quando a gente chegou na praia, tinha uns rapazes jogando futebol. E aí eu decidi ir até ele para jogar futebol com eles, né? E já estava no meu coração o desejo de compartilhar o evangelho com eles também. E aí a gente jogou futebol bastante, né? Para quem não sabe, eu joguei futebol muito na minha adolescência, até 16, 17 anos, em clubes, assim, quase me tornei jogador de futebol mesmo, de maneira profissional. E eu gosto muito de jogar bola. E aí a gente jogou bastante futebol. Depois que os meninos cansaram, eles se sentaram em roda ali para fumar um baseado. E aí, quando eles se sentaram para fumar, eu sentei junto com eles. Eu senti que era importante eu estar ali, né? E aí conversamos um pouco e tal. Eles me ofereceram, não, logicamente, e aí eu perguntei se podia cantar um rap para eles. E aí cantei o rap que falava um pouco daquela realidade ali. Eles se sentiram tocados pelo rap, a gente teve a oportunidade de orar, conversar um pouco sobre Deus e tudo. E foi um meio que Deus me deu ali para que eu pudesse construir essa ponte entre eu que era cristão, estava vendo algo totalmente diferente
conferência naqueles dias aqui de congresso cristão com aqueles rapazes que estavam ali jogando bola, se divertindo na praia. E eu acho que é importante frisar isso, porque sim, você pode pensar, poxa, mas e se você teve esse esforço ali de sentar, de estar ali, e se eles não se converterem? No fim de tudo, eu tive a oportunidade de estar ali, de conversar com eles, de conviver, de jogar futebol. Então, e a palavra ela não volta vazia. Então, essa mentalidade nossa de querer tomar o lugar do Espírito Santo, ela é muito ruim e a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando eu olho para essa passagem que o apóstolo Paulo conta pra gente como era a vida dele, né, como evangelista, isso me anima, isso me constrange um pouco também, me esforçar para que eu conviva com pessoas que muitas vezes vão ser diferentes de mim, vão pensar diferente, vão fazer coisas que eu não estou acostumado a fazer, mas que essa convivência, esse relacionamento, esse amar, esse servir, eles são muito importantes para que a gente possa construir essas pontes e compartilhar o que é de mais valioso para a gente, que é o amor de Deus. Se no final de tudo as pessoas ainda assim optarem por não seguir a Jesus, o tempo ali não foi perdido, o tempo não foi jogado fora. Pelo contrário, ali a gente viveu, ali a gente conviveu, a gente amou, a gente chorou, a gente riu. Isso é vida. E a gente tem que viver, a gente está aqui para isso. E nessa caminhada a gente compartilha também o amor de Deus. Eu fiquei pensando nisso que você falou, e eu lembrei de Atos 17, né, quando Paulo vai falar para os atenienses. Ele chega lá e ele percebe no Areópago ali que eles tinham muitos deuses e que eles eram muito religiosos. E ele percebe que tinha um altar que é um Deus desconhecido. E aí ele vai e usa aquela coisa da própria realidade deles, da própria religião deles, para começar a pregar o Evangelho, né? Se a gente for vendo, ele começa a fazer o discurso dele e ele usa 3 poetas gregos que tinham como referência, né, o Deus. E a partir disso, ele vai aplicando as citações desses poetas para poder explicar quem era Deus, o verdadeiro Deus, né, o Deus desconhecido que eles estavam buscando. E aí chega no final e ele fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. E ele está falando para um público de pessoas que eram filósofos e tudo mais, né? E por que ele fala que nele vivemos, nos movemos e existimos? Porque isso era um ponto que eles viviam discutindo como filósofos, né? As escolas filosóficas do estoicismo, né, que era dessa época, elas salientavam exatamente a busca por essas coisas, pela responder questões relacionadas à vida, ao movimento e à existência. Olha como é interessante a maneira como Paulo evangeliza, né? E no final desse sermão, tem tudo a ver com isso que o Diego falou, diz assim: ele foi e falou sobre a ressurreição, ou seja, ele não deixou de falar a verdade. Para eles, a ressurreição era uma ideia escandalosa. Então, diz que quando eles ouviram falar da ressurreição, muitos se escarneceram dele e outros disseram: a respeito disso a gente te ouve em outra ocasião, e abandonaram ele. E a maioria deles foi embora, né? Mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Então, assim, nem sempre, por mais que a gente tenha a melhor estratégia do mundo, as pessoas todas todas elas vão se converter. Não, alguns não vão crer, mas alguns sim. Isso não quer dizer que a gente não deva tentar se comunicar de uma maneira que eles compreendam, né? Na língua que as pessoas falam.
pensando sobre isso, né? Você perguntou sobre as estratégias. Eu acho que uma das coisas que pode ser difícil hoje, por exemplo, nessa época de pandemia, é pensar, ok, né? Vocês fizeram isso, vocês podiam ir para a universidade, vocês podiam ir à praia e jogar futebol, etc. Mas como fazer isso agora no meio da pandemia? E eu acho que o ambiente virtual, online, dá muitas oportunidades para que a gente faça isso, né, de maneiras criativas. Eu vi muitas pessoas da CRU postando, por exemplo, posso orar por você nos stories, contando testemunho nos stories e fazendo pergunta, você já sentiu isso que eu senti? As pessoas perguntando coisas e a partir dali trocando uma ideia. Já vi gente que compartilha. Tem um aplicativo, acho que é Thunder, que você pode falar inglês, praticar o seu inglês com pessoas desconhecidas do mundo todo. E aí eu já vi pessoas usando esse aplicativo para começar conversas espirituais, né? Com as pessoas em inglês, né? Aproveita treino em inglês, aproveita... Isso é que é desafio, né? Uma coisa muito legal, uma menina chamada Brígida, não sei se vocês conhecem ela. Ela, assistindo um vídeo de uma criança no YouTube, vídeo de essas coisas de maquiagem, tinha uma criança nos comentários muito triste, porque a menina só compra maquiagem cara, ela falou, eu não tenho dinheiro para comprar maquiagem. E aí ela fez uma coisa muito legal, que ela chamou o menino no privado e falou assim, olha, eu posso te ajudar te mostrando todas as minhas maquiagens baratinhas que eu comprei. E aí ela ensinou a menina a se maquiar e mostrou como ela podia comprar maquiagem baratinha e tal. E depois disso ela chamou a menina no encontro das mensageiras do rei, que estava sendo online, né? Gente, muito legal isso. Então, assim, a gente pode aproveitar as oportunidades online também, né? Tem muitas formas de fazer isso. A gente, na CRU, a gente desenvolveu alguns aplicativos, né? A gente tem sites também, que é o suaescolha.com e o estouenfrentando.com. São 2 sites. O primeiro fala mais de como conhecer a Deus e tira dúvidas frequentes de pessoas não cristãs com relação a isso. E o Estou Enfrentando é para pessoas que estão passando por dificuldades na vida no geral, né? Por exemplo, acabei de me divorciar, estou com depressão, estou pensando em suicídio, coisas assim. Ou estou viciada em pornografia. E são assuntos assim um pouco mais fortes, mais pesados. E a partir dali a pessoa tem a oportunidade de enviar uma mensagem pra gente e a gente responder, né? Por meio do site e tal. E a gente está tendo a oportunidade de evangelizar assim. Já algumas pessoas já mandam resposta. Teve uma moça que eu respondi, ela estava com muita raiva de Deus e perguntando sobre o sofrimento. Eu respondi para ela e ela disse para mim que tentou ir numa igreja, mas que as pessoas só eram interessadas em dinheiro e tudo mais. E aí eu pesquisei no Google igrejas confiáveis, assim, que eu olhei, percebi que mais ou menos pareciam ser boas igrejas, e mandei para ela. E ela visitou uma igreja, começou a frequentar, e aí se batizou e levou o esposo dela. O esposo dela também se batizar junto com ela. E ela mandou depois um e-mail para agradecer. Eu achei assim, muito legal. Né? Então, existem esses sites que você pode enviar para um amigo seu, de repente no WhatsApp, sabe? Tem o Jesus Filmes, tem o ISFIs, o Volt, que são aplicativos que têm vídeos cristãos, que dá para você começar a iniciar conversas espirituais a partir dos vídeos cristãos. A gente tem uma ferramenta chamada God Tools também, né? Só um instantinho, Tainá. Pra quem tá meio desesperado aí, querendo anotar tudo, fica tranquilo que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Todos os links para os sites, para os aplicativos, para tudo. Porque realmente não dá para copiar tudo. É mais interessante você prestar atenção em como utilizar do que em tentar copiar. Então fica tranquilo que vai ficar aí na descrição. Você vai poder ir visitar 600 mil vezes, mandar para todos os seus amigos da igreja. E fica tranquilo, a Tainá vai continuar explicando aqui como é que usa. Então, esse God Tools, ele é um folheto evangelístico, né?
4 leis espirituais. Não sei se todo mundo conhece, mas talvez a André já tenha apresentado para você. Ainda não, pode explicar. Ainda não. É uma ferramenta que apresenta o plano da salvação. Então tem os 4 pontos importantes do plano da salvação, né? Que é: Deus te ama, você pecou, Jesus é o único caminho, a solução, e é preciso receber a Cristo. Então, só que assim, os versículos e tudo mais. E a gente desenvolveu um aplicativo, e aí tem isso com imagens, a pessoa clica, vai passando, é uma coisa assim, bem moderna. É fácil de usar. E uma coisa que eu fiz, né, eu passei esse folheto para minha irmã, que não é cristã. Eu liguei para ela e falei assim: irmã, posso passar com você? Posso ver uma coisa para você? Ela: pode. Eu falei: vou te ligar. Aí liguei para ela, enviei o link pelo WhatsApp, aí pedi para ela abrir e fui conversando com ela. Botei no Viva Voz e fui conversando. Pedi para ela botar no Viva Voz e falei: lê aí para mim, o que está escrito? Ela lia, agora aperta aí o botãozinho, apertava o botão. E assim eu consegui passar o plano da salvação inteiro com ela. Foi muito legal. Tive uma oportunidade boa, porque eu nunca tinha pensado em fazer isso. Assim. E é uma maneira também, se você não sabe muito bem o que fazer, você pode fazer algo como esse, né? Perguntar: poxa, eu queria compartilhar uma coisa que eu descobri muito legal com você, posso? Aí a pessoa vai ter sim ou não. Se for muito teu amigo, vai dizer que sim, né? Pô, uma parada que mudou minha vida, posso te mostrar? E aí você pede para ligar para a pessoa, manda um link, e aí já vai conversando com ela a partir daquele link. Então, tem várias ideias, né, de como a gente pode estar compartilhando nesse tempo. Uma coisa legal que me aconteceu foi que eu assisti um filme, minha amiga assistiu um filme. Ela não é cristã, menina da faculdade. E é um filme que não tem nada de cristão, se você parar pra ver, assim, um filme até pesado. O nome é O Oposto, tá no Netflix. E ela disse que lembrou de Jesus assistindo o filme. Ué, por quê? E ela veio me perguntar, ela meio que me tem como referência de pessoa que entende alguma coisa de Jesus. E ela veio falar comigo: você acha que tá falando de Jesus esse filme? E eu fui assistir um filme pra tentar entender. Aí eu fui procurar alguma conexão com o Evangelho, né? Porque se ela viu, eu queria aproveitar a oportunidade. E a partir dali eu fui conversando no WhatsApp mesmo com ela, usando o filme pra gente conversar sobre o Evangelho. Então eu peguei as coisas que não tinham nada a ver, expliquei por que aquilo não tinha nada a ver, o que o Evangelho dizia e tal. E assim fui conectando com o filme. Então, mesmo nesse tempo de pandemia, as pessoas estão muito abertas a ouvir a palavra de Deus e elas querem, né? Elas pedem, né? Muitas vezes são elas que vêm perguntar, pedir ajuda. As pessoas estão aflitas, estão sedentas, e é uma boa hora para a gente estar compartilhando. Uma das coisas que Deus falou comigo foi que eu fiquei muito temerosa de: Deus, como é que eu vou falar com as pessoas agora de Jesus, sabe? Tô trancada em casa e tal. E uma das coisas que Deus me falou foi: não se pode esconder uma casa sobre um monte. Então, nós somos filhos de Deus. O Senhor colocou a luz dele em nós. Não tem como ele esconder isso, né? Alguém esconder isso. Ele sempre vai nos dar a oportunidade de compartilhar. Aí, sabe pra caramba. Mas foi uma boa fala, fica tranquilo. Pegando um gancho que ela falou, na verdade ela falou isso em uma outra fala. Ah, mas aí, poxa, como é que eu vou, eu não canto rap, eu não faço isso. Como é que eu vou falar de Deus se eu não tenho esse dom, aquele dom? E é algo que também é possível fazer nesse tempo de a gente estar em casa, né? Sem poder ter esse contato com as pessoas como antes. E é compartilhar o nosso testemunho. E tenho tido experiências muito legais assim com isso. E me fez até criar uma estratégia dentro do Rima na Palavra para estimular as pessoas a também compartilharem o seu testemunho, que é vestir a camisa da nova criatura e contar como a pessoa se tornou uma nova criatura. É uma estratégia que é feita dentro do ministério, né, para as pessoas que quiserem, e a gente compartilha nas redes sociais
do Rima na Palavra. E tem sido muito legal porque o testemunho, assim, é algo que conecta muito. Você compartilhar a sua história, seu testemunho é algo que conecta muito. Não só testemunho, assim, a gente às vezes tem na mente o ex-traficante, ou aqueles testemunhos mais mirabolantes, né? Aqueles testemunhos que chamam mais atenção, né? Mas o que tem em comum, assim, entre todos os testemunhos é que todo ser humano tem um vazio dentro de si, tem essa necessidade de Deus mesmo, né? A Bíblia fala que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. E em todos os testemunhos a gente ouve, e de uma forma ou de outra, esse anseio foi preenchido pela presença de Deus. E esse compartilhar o seu testemunho, compartilhar a sua história, faz também com que as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Por exemplo, na minha história, muitas pessoas se identificam com um período que eu passei no hospital, mas não é só isso. Nem todo mundo passou por um período no hospital, e às vezes aquilo que você viveu, aquilo que você enfrentou, que é seu, existem outras pessoas que também enfrentaram e estão enfrentando, e a sua história pode ser instrumento de Deus para que outras pessoas também conheçam a Ele, né? Então, nesse período a gente pode compartilhar o nosso testemunho, a nossa história, aquilo que a gente viveu, para que as outras pessoas possam, através da nossa história, conhecer e saber que é possível também se relacionar com Deus. Mais uma coisa que vai ficar aí na descrição do vídeo é o canal do Rima na Palavra, que é o Ministério do Dinho, que tem umas reflexões bem legais também, que dá pra gente compartilhar aí com os amigos, já pra desenvolver conversas espirituais, né? Intencionalmente já. E aí, pra gente encerrar, eu queria pedir pro Dinho dar uma palhinha daquela música The Four, que The Four também, pra quem não conhece, na verdade é uma marca que é estratégica, né? Foi totalmente pensada com um plano de salvação. Então são 4 pontos que são os pontos centrais do plano de salvação. E aí tem pulseira, tem boné, tem garrafa, tem camisa, tem, sei lá, o que mais que tem? Tem muita coisa legal, assim. Metade da Cru Rio tem camisa do The Four, porque no último congresso internacional que teve, que foi aqui no Rio, inclusive, todos os congressistas ganharam uma camisa do The Four, uma camisa e uma pulseira. E é bem legal porque o The Four também tem no aplicativo no GoTools. Se eu não estou enganada, é no GoTools, né, Tainá? Ou é em outro? Não, no GoTools não tem o The Four, mas ele tem o próprio site dele. Se você escrever The Four, aparece lá. E aí são 4 símbolos, né? É um coração, um símbolo de divisão, uma cruzinha e um ponto de interrogação. Aí, a partir daí você consegue falar os 4 pontos do Evangelho. Até dá para usar o seu testemunho enquanto você compartilha também. O interessante é que ele foi desenvolvido para ser usado em países perseguidos, né? Onde não pode falar, não perseguido, não necessariamente perseguido, mas onde é proibido o proselitismo religioso. Então você não pode evangelizar. Por isso a pessoa que desenvolveu criou esses símbolos. Ele estampava em tudo que ele tinha, na camisa, no boné e tal, e saía na rua. E o objetivo era que as pessoas perguntassem para ele. Porque se as pessoas perguntassem, ele ia poder responder. Funciona, as pessoas realmente perguntam. Tanto a pulseira do The Four quanto aquela do plano de salvação, né, que tem as 5 cores. As pessoas realmente perguntam o que é. Teve gente que já achou que a minha pulseira do plano de salvação era do reggae, principalmente porque eu uso trança, né? Então, é por causa do reggae? Não, não é por causa do reggae. Aí eu fui e comecei a explicar o plano de salvação. Legal!
assim, as pessoas acabam fazendo umas associações interessantes e te dando espaço pra explicar, né? E aí, Dinho? Defor? Rola uma palhinha? Vamos lá. Ó, claro. E é importante, você falou, o Defor é uma marca, muito mais que uma marca. E isso é importante falar, né? Que na própria divulgação do Defor tem mais que uma marca, somos uma mensagem, né? O Defor traz isso, uma mensagem, a mensagem do amor de Deus, precisa realmente se conectar com as pessoas dessa maneira. E eu aproveito também para falar sobre esse dilema que muitas vezes a pessoa que se envolve com a música cristã, ela diz, né? Hoje a gente tem um mercado gospel muito grande e é uma linha tênue, né? Para não perder o foco do que realmente a gente veio fazer aqui, que é adorar a Deus e compartilhar o amor dele com as pessoas através da música. Assim como o Defor traz, apesar da gente sempre quando ouve alguém falando de música, né, música gospel, a gente tem que, na maioria das vezes a gente associa, né, a esse mercado gospel. É importante a gente ter isso em mente. O mais importante do que qualquer outra coisa relacionada ao mercado gospel, né, é o compartilhar o amor de Deus. E essa letra do Defor, ela fala um pouco disso. Vou cantar aqui essa palavrinha. Esse fato é bem maior que o universo. E nesses versos você vai entender, letra por letra, o que queremos te dizer. Não é difícil, mas vamos tornar mais fácil, explicando devagar, ponto a ponto, passo a passo. Nós somos pequenos e temos limites. A gente se fere por mais que evite. Nós somos fracos, sujeitos à dor. Mesmo assim, Deus nos dá seu amor. Amor que não depende do que eu faço, do que eu fiz. Amor que não muda, se tu fiz, eu tô feliz. Um amor que me amou de uma maneira tal, é o amor de Deus, um amor incondicional, um amor que vem de graça, não por nada que eu faça. Com certeza eu não mereço esse amor, que não é mais segredo, que lança fora o medo. Em Deus encontra a mais perfeita forma de amor, que dissipa a dor e nos traz esperança. Um amor que é impossível de medir, amor que nos alcança, não importa a distância. Amor que faz o que é triste voltar a sorrir. Faltam até palavras para poder descrever como é grande o amor que Deus tem por você, mas tenho que dizer que nem tudo são flores. A nossa natureza é má porque somos pecadores. Quem nunca te mentiu, quem nunca te xingou, é impossível alguém dizer que não é pecador. Eu sei que também sou, isso me tira a paz. Como humanos fraquejamos e erramos demais, ficamos longe do Pai, nos afastamos do amor, e quando estamos longe dele a vida perde a cor. Longe dele é triste, longe dele é frio, longe dele o coração da gente fica vazio, longe dele nós ficamos sem ter direção, estagnados sem poder andar para frente. Longe dele caminhamos para a destruição, caímos num abismo que arde eternamente. Na verdade, o pecado traz consequências ruins e a pior delas é a morte eterna. Mas Deus não queria que acabasse assim, por isso enviou Jesus aqui na terra. Ele abandonou seu conforto e veio viver como homem. Ficou triste, chorou, trabalhou, passou fome. Ele não precisava, mas foi obediente. Isso tudo porque estava pensando na gente. Jesus Cristo escolheu e viveu como servo, e o seu sangue na cruz nos livra do inferno. Foi traído, cuspido, ridicularizado, foi preso, torturado, deixado de lado. Seus discípulos fogem e ele se sente abandonado. Foi pregado na cruz sem ter cometido pecado. Foi necessário tudo isso acontecer para que Deus viesse a manifestar o seu poder. Ele morreu dando a maior prova de amor. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e agora não adianta só saber, é necessário crer para experimentar o seu poder. Na sua frente está a vida e a morte, o azar e a sorte, a bênção e a maldição. Eu não preciso dizer mais nada, porque só você pode tomar essa decisão. É isso, né? Essa música é linda. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. E assim, como você pôde ver ao longo de toda a nossa conversa, existem várias formas
da gente estar compartilhando o Evangelho e da gente ser relevante na vida das pessoas. O importante é a gente demonstrar aquilo que a gente aprendeu com Cristo, né? E às vezes a gente fica assim com medo de falar uma coisa ou outra com uma pessoa ou outra, porque a gente julga que aquela pessoa vai nos receber mal. Às vezes ela até vai nos receber mal, mas se você parar para pensar que Paulo, que foi um grande evangelista, teve que se fingir de morto para sair de alguma cidade, que Paulo foi chicoteado, que outros discípulos morreram. Paulo também morreu, tá, gente? Todos os discípulos morreram. Deixa eu deixar claro. Não tem nenhum vivo, você não vai encontrar nenhum deles vivo. Todos eles morreram de formas trágicas, porque levaram mesmo a palavra de Cristo, a mensagem, né? Essa mensagem libertadora. E eles não podiam fazer isso. Era contra as leis no momento, as leis que tinham, né? Porque o culto devia ser ao imperador, mas os discípulos não se preocuparam com isso. Paulo, acho que é Paulo, que chega a dizer que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, intrepidez e ousadia. Olha só. Então, assim, pode receber uma cara fechada, pode receber um nãozão bem no meio da cara, posso falar com você? Não. Posso orar por você? Não. A gente pode receber um monte de malcriação, mas nada vai ser maior do que aquilo que Jesus recebeu para nos trazer de volta ao convívio e ao relacionamento com Deus. Quero deixar aí, então, o meu muito obrigada ao Dinho e a Tainá por participarem comigo aqui hoje. Deus continue abençoando muito o ministério de vocês. Quero só agradecer o convite, foi muito boa essa conversa. Quase chorei em vários momentos. Só para deixar claro. Isso é normal. Todo mundo, né, da igreja que vai ouvir o podcast. Se vocês quiserem acompanhar mais do meu ministério, vou deixar também aqui o link, a referência para André passar para vocês. Me sigam lá no meu Instagram, tainarrosa.o, Tainá com H e com I. E é isso, galera. Muito obrigada. Um abraço. Também agradecer, muito boa essa conversa mesmo. Aprendi demais. Eu conheci a Tainá assim, vista, né? Sabia que era uma mulher de Deus, mas ouvir essas histórias mexeram muito comigo e eu queria deixar essa palavra para você também, né? Assim como a Tainá tem vivido experiências incríveis no ministério, eu também, pela misericórdia de Deus, tenho vivido, queria deixar isso para você. Se coloque à disposição para que você possa ser usado por Ele, né? Por Deus, da maneira que Ele quiser, seja lá com as estratégias e só Ele sabe que Ele vai te dar. A gente precisa se colocar à disposição mesmo do Senhor para que Ele nos use. Deixo também um convite. A gente vai ter o nosso primeiro congresso agora no segundo final de semana de julho, dias 10, 11 e 12. É o primeiro congresso do Rima na Palavra. E o tema é o rap como ferramenta. E a gente vai estar discutindo um pouco sobre isso, né? O rap como ferramenta para levar o amor de Deus. E aí vai ter uma galera muito boa com a gente, inclusive um deles é da CRU também, que é o Eric, e seu nome artístico é o Poeta do Rei, né? Na sexta, junto com o grupo Só Rei, no sábado, o grupo Visões do Reino, Xavier no domingo. E vai ser um tempo muito bom para a gente conversar um pouco sobre isso. Se você quiser conhecer mais sobre essa estratégia, né, do rap como ferramenta mesmo, esse é o congresso. Essa galera que vai estar com a gente é muito boa e muito mais do que eu se rolar esse tema de uma maneira que você vai aprender muito. Cola lá no Instagram, @rimanapalabra, só isso mesmo, @rimanapalabra. E segundo final de semana de julho
vai ter esse congresso e a gente espera vocês lá com a gente, pra gente estar conversando sobre esse tema. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Que Deus possa nos abençoar, derramar sobre nós sabedoria para a gente conseguir se conectar a todos os tipos de pessoas e para a gente amar todas as pessoas. Eu espero vocês no próximo IBJL Cast. Deixa eu esclarecer isso. O nosso podcast ele é quinzenal, tá? E a gente teve um intervalo um pouco maior aqui do último para esse, porque por uma questão de calendário aí a gente precisou se adequar. Mas o nosso podcast é quinzenal, então não se esqueçam, de 15 em 15 dias nós estaremos soltando aí os nossos podcasts. Você pode entrar em contato com a gente para deixar dúvidas, sugestões de assuntos. Se inscreve no canal, segue lá a gente no Instagram, @IBJLOficial. A gente está lá no Facebook também, /IBJLOficial. E vem com a gente pensar o mundo de uma forma diferente e fazer dele um lugar melhor.